Então, olha que coisa interessante. No primeiro livro da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, que as pessoas conhecem como Novo Testamento, que é a Bessorá, o Evangelho de Mateus, logo no capítulo 5, bem sugestivo, porque 5 é o número de livros da Torá, que até em português as pessoas chamam de Pentateuco. Olha que coisa interessante já a nível Sod, no segredo. O capítulo 5, ou seja, apontando os 5 livros da Torá, o Pentateuco. No capítulo 5 do sermão mais famoso da história da humanidade, que é o Sermão do Monte, ou seja, que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do 17 até o 20, olha que coisa interessante que diz. São palavras do próprio Messias, Yeshua. Para aquelas pessoas que têm a Bíblia, eu tenho algumas Bíblias aqui em casa que tem as palavras do Messias em vermelho, são palavras em vermelho, ou seja, quando existem algumas edições da Bíblia em que vem as palavras do Messias de outra cor para chamar a atenção em vermelho, ou seja, são palavras não dos apóstolos, mas são palavras do próprio Messias. E lembrar que as palavras dos apóstolos, elas jamais contrariam a palavra do Messias. Elas estão somente o quê? Confirmam o que a Torá, os profetas, os escritos e o Messias já havia falado. Ou seja, então são palavras do próprio Messias. Vamos lá. Mateus 5, do 17 até o 20, diz assim: Não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Ou seja, se alguém achou que o Messias ia falar, agora acabou a Torá, ele já entra de sola. Ele já entra assim, nada disso. Não pensem, ou seja, tira da cabeça de vocês, isso é fora de cogitação. Isso é um absurdo, achar que eu vim destruir a Torá os profetas. Então ele já entra de sola. Não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Ou seja, a estrutura da palavra aqui é o verbo hebraico, o quê? Malê, essa palavra malê, tanto no hebraico quanto no aramaico, ou seja, significa trazer plenitude, encher, ou seja, ele além de não destruir a Torá, ele vem plenificar mais, expandir mais a Torá. E até, olha que coisa interessante, a gente sabe que o que as pessoas conhecem como Novo Testamento, que é, na verdade, a Aliança Renovada, a Brit Hadashah, a gente sabe que foi escrita originalmente em aramaico, mas até mesmo a cópia para o grego, quando ele diz que ele irá completar, ou seja, que nas Bíblias em português vem escrito cumprir, no grego é a palavra plerosai, que tem o mesmo significado do verbo hebraico malê. Olha que coisa interessante, ou seja, nem se a pessoa correr para a tradução do Novo Testamento no grego, ela não escapa. Ou seja, o Messias está dizendo com todas as letras que ele não veio destruir, mas ele veio plenificar, ou seja, ele veio expandir mais. Além de não destruir a Torá, ele veio trazer mais plenitude, porque, afinal de contas, quem entregou a Torá para Moisés, para Moshe, no Monte Sinai, foi justamente o Messias, Yeshua. Vamos lá. Versículo 18. Pois verdadeiramente eu lhes digo que, até que passem os céus e a terra, nem um Yud, que é a menor letra, Yud é a letra que dá o som de I, que é a letra inicial do nome do Criador. Olha que letra importante. A letra Yud é a letra principal do nome Yahuwah, que é o tetragrama, do nome do Messias, Yahushua, ou a forma aramaica Yeshua, é a letra inicial do nosso povo de Israel. Olha que coisa interessante. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, nem um Yud, ou um traço, uma linha, passará da Torá até que tudo aconteça. Ou seja, nem um pedacinho de uma letra, nem um Yud, que é a menor das 22 letras, nem um tracinho de outras letras que são mais complexas vai passar. E olha que coisa interessante. Ele diz que até que passem os céus e a terra. Eu acordei hoje cedo, eu olhei para o céu e não é que o céu está no mesmo lugar, ele não passou? Olha que coisa interessante, eu estou no planeta Terra, todos nós estamos no planeta Terra. Então, não passaram os céus, não passaram a Terra, então, nem o Yud, que é a menor letra, nem um pedacinho de qualquer letra da Torá vai passar. Ou seja, ele diz, pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passem os céus e a terra, nem um Yud,
ou uma linha passará da Torá até que tudo aconteça. Tem gente querendo invalidar dos 613 mandamentos, invalidar alguns. O Messias já está entrando de solo e falando, olha, vocês não estão entendendo. Fora de cogitação, não apenas invalidar algum mandamento, como invalidar a menor letra, que é o Yud, ou invalidar um pedacinho de qualquer letra da Torá. Ou seja, então é fora de cogitação que o Messias viesse para invalidar a Torá. Vamos lá, versículo 19. Portanto, todo aquele que afrouxar uma destas menores mitzvot, ou seja, um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. Olha, o que eu tenho visto de gente ensinar as pessoas a afrouxar os mandamentos pequenos. Ah, isso aí é pequeno, não precisa não. Você não é judeu, você é brasileiro, isso aí não precisa não. E celebrar festa não precisa não, isso aí é só para judeu e tal, que isso, que aquilo. Essas pessoas deveriam dar mais atenção às palavras do Messias. Porque, vamos ler de novo. Portanto, todo aquele que afrouxar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos filhos dos homens será chamado pequeno no reino dos céus. Olha, quando a gente erra sozinho, já é um problema, mas errar e ainda ensinar um bocado de pessoas a errar junto, aí você está lascado. A gente vê lá em Tiago, que era irmão do Messias, no capítulo 3, em Jacó, Tiago, na aliança renovada, no capítulo 3, ele dizendo, meus irmãos, não queiram muitos de vocês serem chamados mestres, porque vocês vão receber uma condenação muito maior. Ou seja, então, quem está fazendo isso, eu não guardo os mandamentos pequenos, não, já está lascado. Tudo bem, vai ter sua porção, se tiver uma vida, vamos dizer assim, uma vida com um certo equilíbrio diante do Criador, beleza, a gente se vê no mundo vindouro, mas está perdendo uma oportunidade grande de ter mais recompensa, mais galardão. Agora, se além dela afrouxar, ou seja, não cumprir, ainda ensinar os outros, isso aqui não é teologia, não é palavra humana, é palavra do Messias. Será chamado pequeno no reino dos céus. Então, não adianta correr para o que a pessoa chama de Novo Testamento para fugir da Torá. É o próprio Novo Testamento que está te esperando já para te enquadrar. Então, vamos lá. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. Então, são palavras do Messias. Ou seja, quem praticar como nós temos tentado praticar, ou seja, celebrar as festas, praticarmos a alimentação de acordo com o que a Torá prescreve, ou seja, comida kosher, nos alimentarmos de acordo com Vaikra, Levítico, capítulo 11, não comer aquilo que é impuro, ou seja, e inúmeros e inúmeros outros mandamentos que estão contidos na bendita Torá, que é eterna. Então, quem cumprir, e além de cumprir, ensinar as pessoas a cumprirem, olha, está valendo. Olha, a gente vai tomar pedrada, vão chamar a gente de judaizante muitas vezes, mas vale a pena praticar e ensinar isso. Olha o que o Messias falou. Esse será chamado grande no reino dos céus. Então, se não estiver satisfeito, pega essa parte daí do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, risca, arranca da Bíblia, ou manda uma cartinha para o céu. Querido Messias, eu estou chateado que logo no início do Novo Testamento, tu estás fechando todas as portas para qualquer tentativa de invalidar a Torá. Escreve uma cartinha para o céu e reclama com ele. Aí reclama, vê qual vai ser a resposta dele. O que tu tens a me dizer? Puxa, eu estou no período da graça. Aí ele vai falar para você, olha, meu filho, a graça já existe desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, era para eles morrerem e eu fui misericordioso para com eles. No deserto, o povo de Israel fez o bezerro de ouro, era para ser exterminado o povo de Israel e o Criador exerceu misericórdia. O rei Davi cometeu um adultério, mandou assassinar o marido da Batsheva, Urias, e ele foi perdoado. A graça já existe, desde o que a pessoa conhece como Antigo Testamento, que é o Tanar, que na verdade são os primeiros escritos, ou seja, não adianta correr para os braços de Paulo, eu vou lá para o livro de Romanos, eu vou lá para Gálatas. Muitas vezes o entendimento errado que a pessoa tem é por conta de uma teologia que traz um ensinamento contrário, uma teologia que tem
tem o seu cordão umbilical não em Jerusalém, não em Jerusalém, mas tem o cordão umbilical lá no Vaticano. Ainda que há cerca de 500 e poucos anos atrás tenha existido a reforma protestante através de Martinho Lutero, e olha que, de uma certa maneira, ele contribuiu muito, ele melhorou em muito a situação das pessoas, mas ainda assim Martinho Lutero, ele não se desvinculou totalmente do Vaticano, ou seja, ele melhorou algumas coisas, quando ele afixou aquelas 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele afixou as 95 teses, mas ele não rompeu totalmente com os dogmas do cristianismo, que foram criados no quarto século, ou seja, que visava excluir o povo de Israel e estabelecer o que? A teologia da substituição, na qual a igreja substituiria Israel, e Israel ficaria abandonado. Só que não, Israel é o povo eleito, é um povo eterno, como a gente vai ver nessa paraxá, a gente vai estar falando muito sobre as 12 tribos de Israel, nessa paraxá Vezot Rabrahá. Cada tribo vai ter uma bênção. Fica aí que daqui a pouquinho, você que já sabe qual é a sua tribo, a gente vai estar vendo as bênçãos para cada uma das 12 tribos. Você que ainda não sabe, você vai orar ao Criador para que Ele revele para você. Então, Martinho Lutero não rompeu totalmente o cordão umbilical com o Vaticano, com Roma. Repetindo, o que ele fez já ajudou bastante a situação das pessoas, em vista do que era. Mas ele poderia, já que ele lançou como lema sola Escritura, somente a Escritura, ele poderia abrir mão de inúmeros dogmas do cristianismo do quarto século, mas ele preferiu ficar numa situação que era mais confortável para ele. Mas isso é assunto para um outro estudo, para um outro vídeo. Vamos lá. Matai, capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, 20. Porque eu lhes digo que se sua justiça não excederem muito a dos sofrim e parushim, ou seja, dos escribas e fariseus, não entrarão no reino dos céus. Olha, o Messias, ele está falando aqui uma coisa bem interessante, porque o padrão de embelezamento em relação aos mandamentos da Torá, o padrão de zelo que os escribas e fariseus tinham em relação à Torá era muito grande. E o Messias está falando assim, olha, que tal você pegar o zelo que os escribas e fariseus, que tal você pegar a justiça que os escribas e fariseus têm e você trazer para a sua vida, mas com o entendimento correto, sem os erros teológicos que também os escribas e fariseus tinham. Os escribas e fariseus do primeiro século tinham também muitos erros teológicos, porque aqui a gente não vai ficar passando flanela para o judaísmo, ou seja, então talvez alguém pense, está falando, mostrando os erros do cristianismo, mas não está mostrando os erros do judaísmo. Eu estou mostrando tanto os erros teológicos do cristianismo, como também do judaísmo. Lembrando que amamos profundamente os nossos queridos e amados irmãos que porventura se encontrem tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Eles fazem parte do povo do Criador, ou seja, de uma certa maneira, eles estão buscando ao Criador e no devido tempo, os integrantes da casa de Efraim, que estão no cristianismo, os integrantes das 10 tribos perdidas, vão despertar e vão pensar o seguinte, puxa, além da fé no Messias, eu agora estou entendendo que a Torá é eterna, agora eu vou cumprir os mandamentos da Torá. Então vai chegar esse dia, está chegando já está acontecendo. E vai chegar, já está acontecendo também, em que nossos irmãos da casa de Judá, que se encontram dentro do judaísmo, eles vão começar a pensar o seguinte, puxa, além de guardar a Torá, nós agora estamos entendendo também que o Messias já veio cerca de 2000 anos atrás e que em breve retornará. Nós que somos israelitas netzarim, nazarenos, conforme diz o livro de Atos dos Apóstolos, Masei Hashilihim, nós somos seguidores do caminho, somos netzarim, ou seja, nós já temos o entendimento tanto da casa de Efraim, das 10 tribos, como da casa de Judá. Ou seja, entendemos que o Messias já veio e em breve retornará, e entendemos também que a Torá é eterna. Ou seja, então esse é o legado do remanescente fiel, ou seja, dos netzarim, dos nazarenos. Então, os seguidores do Messias sempre foram chamados de netzarim, nazarenos.